Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos resolver uma lista de exercício sobre bases na química orgânica. Bora lá? Bom, a primeira questão dessa lista é a questão de número 39, tá? Que ela está perguntando para a gente qual dessas 5 opções aqui é uma substância orgânica que tem um comportamento básico em água. Bom, pessoal, a primeira nós temos um ácido carboxílico, né? Um comportamento ácido. A segunda nós temos um hidrocarboneto que tem um comportamento levemente ácido, muito pouco ácido, mas não chega a ser básico. Na terceira nós temos um álcool que também tem um comportamento ácido. E na quarta é a nossa resposta, nós temos as aminas. Tá? As aminas são as substâncias mais básicas da química orgânica. E na última nós temos um fenol, né, que também é chamado de ácido fênico, que também tem um comportamento ácido. 40. Essa 40 está pedindo para a gente simplesmente os grupos funcionais, né, que estão assinalados aqui nessa estrutura. Bom, o grupo funcional hidroxila ligado a um fenol é uma substância com caráter ácido. O fenol também é chamado de ácido fênico. Aqui nós temos uma amina, né, uma amina secundária. Também é uma substância que tem um caráter básico na química orgânica, eu já falei na questão anterior. E aqui também temos, né, uma substância que tem um caráter básico, que também é uma amina. Então, base, base e ácido. Tá? A resposta certa dessa questão é a letra B, porque 1 é básico, que é aqui o fenol, e 1 é ácido, desculpe, que aqui é o fenol, e 2 e 3 são básicos, que são aminas, nesses 2 pontos aqui. Próxima questão é a questão de número 41, tá? Que pede para a gente colocar, né, essas 5 substâncias aqui, presta atenção no que a pergunta está dizendo, tá? Em ordem decrescente de acidez. Ordem decrescente de acidez, para a gente, é a mesma coisa que uma ordem crescente de basicidade. É a mesma coisa. Tá? Então, qual que é a menos básica de todas essas substâncias aqui? Ordem decrescente de acidez é uma ordem crescente de basicidade. Tá? Então, nós temos aqui esse quarto composto aqui, ó, é um ácido, né? O ácido benzoico. Então, ele é o menos ácido possível, aliás, é o menos básico possível, consequentemente, ele é o mais ácido possível. Então, nós vamos começar por ele. Está na nossa ordem decrescente de acidez, ordem decrescente de acidez, que é uma mesma coisa que uma ordem crescente de basicidade. Então, o mais ácido é esse aqui, que consequentemente ele é o menos básico. Então, começamos por ele. Tá? E aí, depois, nós temos aqui essa substância, o segundo aqui, é uma amina. Então, a amina é a mais básica de todas elas. Então, ela vai ser a última. Tá? Em ordem crescente de basicidade, que é a ordem decrescente de acidez. Nós vamos começar com o 4, vai ser o nosso primeiro da ordem, o menos básico possível. E vamos terminar com esse aqui, que é o mais básico possível. E aí nós temos um empate aqui, ó, porque esse composto aqui é um álcool, né, tem uma hidroxila, tem um caráter ácido. E esse composto aqui também é um álcool, tem uma hidroxila, mas também tem um caráter ácido. Acontece que esse aqui, na verdade, é um fenol, né? E esse aqui é um álcool. Tá? Olha só a diferença. Quando nós temos essa comparação entre álcool e fenol, nós observamos que os fenóis eles são mais ácidos. Esse hidrogênio ele tem uma facilidade de saída maior dessa molécula do que os álcoois. Tá? Então, consequentemente, a nossa resposta certa vai ser a letra D. Por quê? O menos básico, que é o mais ácido, é o composto 4, que é o ácido benzoico.
Depois, nós temos o terceiro composto, que é o mais ácido e, consequentemente, o menos básico depois desse, que é o fenol. Depois temos um álcool, que é menos básico do que o último e é menos ácido do que esse daqui. Né? O fenol ele é mais ácido do que o álcool. E terminamos com o mais básico de todos nessa seleção dessas 5 moléculas, que é o 2. Então, essa é a ordem decrescente de acidez, que é a mesma coisa que uma ordem crescente de basicidade. Então, a 41 é a letra D. A 42 está trazendo para a gente aqui uma substância orgânica, quando em solução aquosa, pode ou não alterar o pH dessa solução. Assim, quando cada uma das substâncias mencionadas nas alternativas estiver em solução aquosa, quais as que têm o pH da solução indicado corretamente? Bom, vamos lá então. A primeira aqui é um pH menor que 7, então seria uma substância ácida. Então, quais dessas daqui que são substâncias ácidas? O ácido etanóico é ácido, tá certo? Aqui vai ter um pH menor do que 7. O éter etílico é pouco ácido, então vai ter um pH menor do que 7, mas bem pouco. O acetato de etila, éster, a gente não tem uma classificação de acidez para eles. Fenol, sim, é ácido. E octano tem, mas é muito pequenininho. Eu vou colocar um certinho aqui, bem pequenininho para ele. Ok? E aqui, pH maior do que 7. Álcool, né, é levemente ácido, então aqui está errado. Etilamina é uma base, ok, pH maior do que 7. Acetamida é uma amida, amidas não são básicas. Anilina é uma amina, né, aromática, então é uma base, tem um pH maior do que 7. E a metilamina é uma amina, então tem um pH maior do que 7. Então, tá certo aqui. Ok? Bom, agora vamos ver o que nós temos aqui de pH neutro. Tá? Essa aqui não pode ser, então já vou descartar. Está errada essa daqui. Essa aqui também não pode ser, já vou descartar, porque está errada. Isso daqui eu vou descartar também. Então, sobramos aqui uma acetona e aqui o etanol. O etanol, ele tem um pH... Álcoois geralmente tem um pH maior do que 7, um pH menor do que 7, porque são ácidos. Só que no caso do etanol, ele acaba tendo um pH próximo de neutro. Tá? Não é uma acidez muito pequena. Tá? Então, e como aqui eu tenho, digamos que esse aqui é o mais ácido destas substâncias que nós temos aqui, e esse aqui é um dos mais básicos, e esse aqui é mais próximo do neutro do que os outros, então nós ficamos aqui com a letra D. Tá? Os fenóis eles têm um caráter ácido muito elevado, os álcoois têm um caráter ácido, mas é muito pouco pronunciado, e as aminas têm um caráter básico bem pronunciado. Então ficamos com a letra D nesse caso aqui. Questão 43, tá? Nós temos aqui 4 frascos com substâncias A, B, C e D, que têm soluções aquosas dessas 4 substâncias, né? No frasco A nós temos fenol, que já é ácido. No frasco B temos o etanol, que é muito pouco ácido, é mais próximo do neutro do que um ácido. O ácido acético, que também é ácido, e a metilamina, que é básica. Então, pediu para a gente assinalar aqui a alternativa correta dessa 43. Tá? Então, aqui nós temos, esse aqui vai ser um pH menor do que 7. Né? Aqui para o primeiro frasco, fenol, ele é ácido. Então, pH menor do que 7 para ele, nós temos na D e na E.
Aqui, vou pular esse aqui, vou para esse aqui que é base, é um pH maior do que 7 para a substância D. Então nós temos aqui, ó, maior do que 7 e aqui maior do que 7. Vai ter que ser a letra D, né? Porque as outras já não dá mais. E o ácido acético é ácido, então o pH vai ser menor do que 7. Então, para o C, nós temos aqui, aqui e aqui. E o etanol, né, que é um pH... os álcoois, novamente, eles são ácidos, tem um caráter muito pouco ácido, mas ele é mais próximo da neutralidade do que da acidez. Então, o pH aqui igual a 7. Tá? Então, a resposta certa, letra D aqui para a gente na 43. Próxima questão. A metilamina, proveniente da decomposição de proteínas que são responsáveis pelo odor de cheiro, pelo odor de peixe, é uma substância gasosa, solúvel em água. Em soluções aquosas, a metilamina ela vai estar sofrendo esse equilíbrio que é mostrado aqui para a gente, né? Então, metilamina, aqui no estado gasoso, que é um gás, então sendo borbulhado em água, ele vai se dissolver em água, e aí você vai ter esse equilíbrio formado aqui, ó, esse cátion orgânico, e também essa hidroxila, que nos dá aqui o caráter básico das aminas. Bom, letra A vai estar perguntando para a gente, o pH de uma solução aquosa de metilamina será maior, menor ou igual a 7? Bom, gente, olha só, você está vendo pelo equilíbrio que tem um H- liberado. Se você tem um H- liberado, então nós teremos aqui, né, um pH maior que 7, né, porque você tem essa hidroxila sendo liberada e essa solução vai ser básica, ok? Porque o limão ou o vinagre, que são soluções ácidas, elas diminuem o cheiro de peixe. Bom, porque simplesmente são ácidos. A gente sabe que ácidos reagem com bases, né? As aminas são bases nesse caso aqui, e vai produzir um sal e água, né? Então nós temos aqui a reação, tá formando esse cara aqui, e esse cara aqui, ele vai reagir com um ácido, fazendo uma reação de neutralização. E esse cátion aqui é chamado de cátion metilamina ou cátion metilamônio. 45 nós temos a seguir estão descritas observações sobre a transformação química envolvendo a etilamina, etil, né, radical etil e uma amina, etilamina, e a solução diluída de ácido clorídrico, e também a equação química que representa. Então nós temos aqui a etilamina, né, tá aqui, ó, solução de etilamina que tem odor de peixe, tá aqui o odor sendo liberado, sendo representado aqui. E aí você coloca um pouquinho de HCl. Quando você adiciona HCl, o que observa-se? O desaparecimento do odor, né, aquele cheiro de peixe não existe mais, e uma elevação da temperatura. Tá? E aqui a formação do íon etilamônio e também aqui do cloreto. E aí pergunta para a gente. Sobre a transformação ilustrada, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, o produto formado é o cloreto de etilamônio, um sal inodoro e não volátil. Bom, esse aqui é o cloreto. Né? Cloreto de quê? Do etilamônio. Então tá certo. Tá? É o cloreto de etilamônio que está sendo formado aqui, que é um sal resultante dessa neutralização. E ele não é volátil. A gente observa aqui, ó, que não tem a representação de algo sendo volatilizado aqui. Então, pela ilustração, a gente consegue ver que isso é verdade. Tá? Então, a primeira está certa. A segunda, a transformação ilustrada na figura é endotérmica? Bom, pessoal, nas reações endotérmicas, a gente observa que a temperatura ela diminui. Na exotérmica, a temperatura aumenta. E o próprio texto traz para a gente, olha, elevação da temperatura. Então, isso está errado. Tá? A transformação ilustrada na figura ela é exotérmica e não endotérmica.
E a terceira, o odor de peixe ele desaparece com a adição do excesso de uma base como o NaOH. Então aqui, isso aqui é básico, né? Aí se eu colocar uma base, esse odor de peixe ele vai desaparecer? O que vocês acham? Ele vai reaparecer? O que vocês acham? Sim, ele vai reaparecer. Porque você vai provocar um deslocamento de equilíbrio se você aumentar aqui uma base. Se eu colocar aqui uma base, você vai deslocar o equilíbrio para cá. E deslocando o equilíbrio para cá, é o contrário do que o ácido faz, né? Porque o ácido desloca para cá. Então a base vai deslocar para cá. Então vai deslocar no sentido da formação desse reagente aqui. E aí você vai formar essa substância e aí você vai ter então o reaparecimento do odor de peixe, porque você vai formar mais a etilamina. Tá? Então aqui nós temos como corretas A1 e A2 são as corretas. Ok? Questão de número 46. Dados os seguintes compostos orgânicos derivados da amônia. Nós temos aqui a anilina, né, que é a fenilamina. Nós temos a metilamina e nós temos a dimetilamina. São todos aminas, então são básicas, né? São compostos que têm um caráter básico lá na química orgânica. A metilamina e a dimetilamina são gases provenientes da decomposição de certas proteínas e são responsáveis pelo desaparecimento, pelo desagradável cheiro de peixe podre, tá? A metilamina e a dimetilamina. A fenilamina ou anilina é uma amina aromática largamente empregada na síntese de corantes e também de medicamentos. Pede-se, explique por que esses compostos são denominados bases orgânicas. Então, porque os grupos NH2 e NH eles recebem um próton lá pela teoria de ácido-base de Bronsted-Lowry. Tá? Então, por isso, né, eles recebem prótons ou eles doam elétrons. Eles são pares que são grupos que chamamos de nucleofílicos, né, porque eles atacam, eles doam elétrons para outras estruturas orgânicas. Então, por isso que NH e NH2 eles recebem prótons, né, doam elétrons, recebem prótons, por isso que são bases. E a ordem de basicidade desses compostos que nós temos aqui é essa daqui. Tá? Primeiro, nós temos a anilina, as aminas aromáticas elas são menos básicas. Depois nós temos as aminas primárias, no caso aqui nós temos a metilamina, e terminamos nesse grupo aqui como as aminas secundárias. Então é essa a ordem crescente de basicidade desses três compostos. Questão de número 47. Escreva a equação iônica balanceada para a neutralização de iguais quantidades de ácido nítrico e metilamina, que é uma base, né? E indique o valor do pH após a neutralização será maior ou menor do que 7. Justifique. Bom, então, a metilamina ela é uma base fraca, porque bases fortes são bases inorgânicas, né? Isso aqui é uma base orgânica, então é uma base fraca. E utilizando o ácido nítrico, você tem um ácido forte. Né? Então, toda vez que você tem uma mistura de uma base fraca com um ácido forte, você vai ter a formação de um sal. E qual que vai ser esse sal formado? Veja só, isso aqui é uma base, é um grupo que recebe próton, vai receber esse próton daqui que vai vir para cá. Então, esse NH2 vai virar um NH3+, porque vai receber esse próton. Tá? E esse NO3 vai perder o positivo, vai ficar NO3 negativo. Então, eu terei o nitrato aqui, ó, de metilamônio. Tá? E essa solução final ela vai ter um pH menor do que 7, porque o sal formado de uma reação entre uma base fraca e um ácido forte, tá? Vai ser um sal que tem um pH menor do que 7, porque o ácido é forte e a base é fraca. Então, ácido forte, o sal formado vai ser um sal derivado de um ácido forte, portanto, um pH
menor do que 7. Questão de número 48. Considerando as fórmulas moleculares do ácido pícrico, da adrenalina e da nicotina, é correto afirmar: primeiro, as três substâncias possuem nitrogênio, portanto, têm caráter alcalino? Não, né, gente? Não é porque tem nitrogênio que tem caráter alcalino. Tem que ter um nitrogênio que ele esteja numa posição de eletronegatividade maior do que outros. Por exemplo, uma amida, ela tem nitrogênio, mas ela não é uma base, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então, ela estando apta a receber próton ou doar elétrons, ela vai ser uma substância básica. Simplificando, dos compostos nitrogenados, o único que é alcalino são as aminas. Não é qualquer coisa que tem nitrogênio que vai ser base. Ok? Então a primeira está incorreta. Vamos então para a segunda. O próton da hidroxila ali do álcool, né? O próton da hidroxila do álcool. Aqui nós temos o álcool. O próton da hidroxila do álcool na adrenalina é mais ácido do que o próton do fenol no ácido cítrico. Então, ele está falando aqui do próton daqui, ele é menos ácido do que esse aqui que é mais ácido. Bom, simplificando, fenóis são mais ácidos do que álcoois, tá? Mas nós acabamos tendo aqui grupos que são esses grupos NO2 aqui, eles exercem o efeito indutivo, um efeito de retirar esses elétrons daqui. Retirando esses elétrons daqui, eles facilitam a quebra dessa ligação aqui. E nós temos 1, 2, 3 fazendo isso. Então, esse composto ele é chamado de ácido pícrico, porque a acidez promovida por esses grupos aqui faz com que isso aqui tenha um pH bem abaixo de 7. Então, por isso que o fenol sozinho já é mais ácido do que um álcool, mas aí você tem grupos que aumentam essa acidez. Tá? Então, por isso que essa segunda está incorreta. Tá? Porque você tem, tá, que os ácidos, eles são os fenóis, eles são mais ácidos do que os álcoois. Vamos para a terceira. A nicotina, né, que é o terceiro composto aqui dessa fila, é a única substância que contém uma amina terciária nesse grupo. A gente observa aqui, ó, que quando o nitrogênio não tem nenhum hidrogênio, é uma amina terciária, né? Então aqui nós temos uma amina terciária e aqui nós temos uma outra amina terciária. Aqui é uma amina primária porque tem um hidrogênio, aliás, é uma amina secundária porque tem um hidrogênio e 2 radicais, e aqui não é amina. Então, a correta é a letra C. E a letra D, por que ela é incorreta? Vamos lá. A adrenalina é uma amina aromática. A adrenalina é uma amina aromática secundária. Bom, vamos aqui para a letra D. A adrenalina é uma amina aromática secundária mais básica do que a amina terciária da nicotina. Pela ordem aqui, as aminas secundárias são as mais básicas, depois as aminas primárias, depois as aminas terciárias, e aí as aromáticas elas são menos básicas ainda. Uma amina aromática primária, uma amina aromática secundária e uma amina aromática terciária. Aqui nós temos dois fatores que fazem com que as aminas aromáticas elas sejam pouco básicas. Primeiro é que a ressonância que o par de elétrons faz com o anel. Segundo, que é o impedimento esférico, né, que 3 radicais ligados ao nitrogênio impedem, né, que o elétron ele seja doado ou que o próton seja recebido para que isso seja uma base. Então, as aminas aromáticas são pouco básicas, tá? E aqui nós temos as aminas mais básicas, né? Nós temos aqui essa amina, uma amina terciária, menos básica, uma amina primária e depois a amina secundária são as mais básicas.
Quando está falando aqui que a adrenalina é uma amina aromática, primeiro, ela não é uma amina aromática, é um composto aromático, mas esse grupo aqui não está ligado direto no anel. Então ele não vai ter um efeito, né, de uma amina aromática. Tá? Então isso aqui ele é uma amina com dois radicais, é uma amina secundária. Ok? Então a adrenalina é uma amina aromática? Não, está errado isso. Já está dizendo aqui. Tá? Do que a amina terciária da nicotina. Agora, se ele estivesse dizendo, né, que é uma amina secundária, é mais básica do que a amina terciária, aí sim, porque a amina secundária é mais básica do que uma amina terciária. Mas quando ele diz que é uma amina aromática, já está errado isso aqui. Tá? E a letra E, né, o ácido pícrico é um ácido carboxílico monoprótico muito forte. Ele não é um ácido carboxílico, né, gente? Isso aqui não é um ácido carboxílico, isso aqui é um nitrocomposto misto com um fenol. Tá? Então a letra E também está incorreta. 49, para nós fecharmos a nossa lista, vamos lá. A reação é de ácido acético, o ácido acético está aqui, com SOCl2 sob ação de calor, fornece como produto principal o quê? Bom, quando nós temos aqui um ácido carboxílico reagindo com um cloreto de tionila, o que acontece aqui? Acontece uma formação de um cloreto de acila, uma reação de substituição, de adição, na verdade, que vai ter no final uma substituição. Tá? Então, um desses dois cloros entra aqui no lugar dessa hidroxila, aí o cloro fica aqui no lugar da hidroxila, tá? E essa hidroxila, o oxigênio vai se ligar com esse SO aqui para formar um SO2, e o hidrogênio vai se ligar com o outro cloro, porque são dois cloros, né? Um entrou aqui para formar o cloreto de acila, e o outro, então, se liga com o hidrogênio para formar o ácido clorídrico. Tá? Então, e o SO, esse SO se liga com esse oxigênio aqui para formar o SO2, que é esse aqui. Tá? Esse é um conceito, assim, digamos que bem resumido. Tá? Para facilitar o entendimento disso, primeiro, lá na sua apostila, na página 266, está mostrado esse modelo da reação. Tá aqui, ó. Ácidos carboxílicos, reage com SOCl2, que é cloreto de tionila, e vai formar aqui no lugar da hidroxila, vai ter o aleto que tiver aqui. Tá? Aqui é o cloro, mais HCl mais SO2. Está bem resumido aí. Para você entender melhor, eu vou explicar para você o mecanismo dessa reação, que ele é bem interessante. Tá? Bom, é um mecanismo de síntese de cloretos de acila. Você vai sintetizar um cloreto de acila. Tá? Isso aqui é um cloreto de ácido ou cloreto de acila, utilizando um ácido carboxílico e um cloreto de tionila. Como que isso vai acontecer? Tá? Essa reação é uma reação de adição nucleofílica e também ocorre uma eliminação. Então aqui nós temos o ácido carboxílico, que ele é um nucleófilo, né? Ele tem elétrons sobrando aqui que ele pode doar esse elétron para quem gosta de elétron, tá? Que é um eletrófilo, que tem uma deficiência de elétrons. E esse SOCl2, olha só, SOCl2 é o mesmo que está aqui. Tá? Esse OCl2, o cloreto de tionila, ele é um eletrófilo, ele gosta de ganhar elétron. Então acontece isso. Tá? Um dos elétrons livres aqui do oxigênio, porque ele tem 6, né? 2 ele faz as duas ligações e sobra 4 que ele pode fazer o seu ataque nucleofílico. Então, um desses pares aqui ataca o centro eletrofílico dessa molécula. E aí, o que acontece? Tá? O enxofre não pode ficar com esse monte de ligação. Então, ele quebra uma dessas suas ligações aqui para cima desse oxigênio, fazendo com que esse oxigênio, onde quebrou a ligação, fique com excesso de carga negativa. Tá? E esse oxigênio aqui que atacou, né, digamos que ele está perdendo esse elétron dele aqui, então ele fica positivo, porque ele perdeu esse elétron. E aí, onde houve o ataque, ocorre a adição, né? A ligação das duas estruturas, do ácido carboxílico com o cloreto de tionila.
Um composto muito instável, tá? Isso aqui não tem estabilidade, porque essa diferença de cargas tem que voltar à sua estabilidade. Então, o que acontece? Essa carga volta aqui, restabiliza a ligação dupla e agora quebra, né, a ligação que está sobrando, para não ficar com esse monte de ligação, quebra aqui para esse cloro que sai daqui como um cloreto. Tá? Então, é uma eliminação desse cloreto aqui. Então, como é que fica? Ele fica assim, ó. Esse cloreto sai, tá? E aqui ainda, aqui a ligação dupla entre o enxofre e o oxigênio é formada, tá aqui, ó. E forma esse composto aqui. Esse composto, ele vai agora sofrer um ataque eletrofílico, né? Porque ele está agora como um nucleófilo. Então ele vai atacar o cloreto vai fazer um ataque aqui nesse carbono, que é um ponto de ataque dele nessa molécula. E aí quando ele ataca esse carbono não pode ficar com 5 ligação. Então quebra uma das ligações do carbono, a ligação do carbono com o oxigênio, que é uma ligação dupla, que é mais fácil de quebrar do que ligações simples. E aí você vai formar o clorosulfito de acila protonado. Aqui é um composto muito instável. Então, o que acontece? Ó, essa dupla ligação que veio para cima desse oxigênio, né, com seus elétrons, vai ficar aqui com esse elétron aqui. Tá? O cloro se ligou na molécula. Tá vendo que vai formar aqui o cloreto de acila? Tá? O cloro já se ligou na molécula no lugar em que ele vai ficar. Tá? E aqui nós temos também essas cargas aqui que vai ter que voltar à estabilidade, não está estável ainda. Então, o que acontece? Esse elétron volta aqui para a dupla ligação, para reestabilizar a dupla ligação, e aí quebra essa ligação aqui, porque o carbono não pode ficar com 5 ligações, só faz 4. Então, quebra a molécula aqui. Ó. Nesse ponto, quebra, e esse elétron vem para cá para neutralizar essa carga positiva desse oxigênio. Então, como é que fica? Olha só, quebrou aqui, né? Formou o cloreto de acila, o composto principal dessa reação, é o cloreto de acila. E mais o que? Onde quebrou aqui, ó, você vai ter esse composto formado. Tá? Só que também não é um composto estável. E aí, então, essa ligação aqui vem para cá, quebra aqui para formar um H+, ele perde. Esse H+, vai sair daqui, né? Esse hidrogênio. E aí, para restabelecer o equilíbrio, essa ligação é quebrada e esse cloro sai com os elétrons na forma de cloreto, que é o Cl-. Então, junta esse H+, com esse Cl- e forma o quê? Forma um HCl. E sobra o quê? Sobra esse S, esse O ligado com esse oxigênio, com esse enxofre, o oxigênio ligado com o enxofre, e com esse O, isso aqui vai formar o que? Vai formar o SO2. Tá? Então esse é o mecanismo dessa reação para não ficar só trazendo para vocês, porque que ácidos carboxílicos reagem com cloreto de tionila e formam um cloreto de acila mais um HCl mais um SO2. Então por isso que eu trouxe esse mecanismo aqui para vocês passo a passo, né, dizendo como que a coisa acontece. Então pessoal, isso é o que nós tínhamos para esse momento. Terminamos essa aula, resolvendo essa lista. Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima.